Bom dia para vocês, boa tarde, né? Para quem almoçou, para quem não almoçou ainda, como eu, bom dia, boa tarde, gente. Boa tarde para vocês, hoje a gente vai ler Jó 21, tá? E parando para estudar um pouco esse capítulo de Jó, né? Esses capítulos. Imagina você perder seus filhos, obviamente. Deus me livre, né? Mas Jó perde 10 filhos e você ser acusado de estar em pecado e por isso seus filhos morreu. Imagina você perder o trabalho de uma vida toda, né? Vamos supor aí 40, assim, sei lá. Será que Jó tinha 40 anos, 30 anos de trabalho e você ser acusado de ser imoral, perverso, mal. Por isso você perdeu tudo que você tinha, todos os seus bens. Seus filhos morreram porque você cometeu algum pecado. Tem tamanho a loucura? E isso não tá vindo de fora, isso tá vindo de dentro, isso tá vindo dos amigos de Jó, amigos que comiam, bebiam na mesa dele, que conheciam ele há muitos anos, gente que participava dessa prosperidade. Isso não tá vindo de fora, isso tá vindo de gente que era de dentro, tá? Uma pessoa que é de dentro falar pra você que você é o culpado da morte do seu próprio filho, e no caso dele, 10 filhos. Então, assim, por isso que é difícil para Jó perdoar esses amigos. Porque eles ficam meses acusando Jó. Eles ficam tempo, eles gastam tempo para acusar Jó das mais altas atrocidades. Na cabeça deles só existe assim, se você está sendo favorecido é por Deus, se você não está sendo favorecido é porque você pecou. Na cabeça deles, eles não avaliam a possibilidade de Satanás. Tá certo que naquele tempo eles não tinham tão claro, límpido, como quando Jesus veio e falou a respeito das obras de Satanás e tal, e deixou tudo ali preto no branco. Eles não tinham tudo isso. Porém, a veemência com que eles acusam Jó, sabe, a crueldade diante de um pai que perdeu 10 filhos, que a esposa tá em depressão, que ele tá na ferida, na carne viva, nos bichos, a crueldade com que eles fazem isso é muito grande. Então é por isso que pra Jó é difícil perdoar esses amigos. Ele vai perdoar depois que Deus vem falar com ele, tudo, ele vai perdoar, mas, cara, imagina você passar por, sei lá, um pedacinho de unha do que Jó passou. Demorar, porque o sofrimento de Jó foi praticamente, no mínimo, um ano. No mínimo, quase um ano. Imagina você passar por a tribulação um mês, 2 meses, essa tribulação de Jó, assim, um pedacinho da unha. E os teus amigos regaçar você como se você fosse o maior culpado disso tudo. Gente que come na tua mesa, que deitou na tua cama, literal, assim, e tipo assim, né? Acabar com a tua raça. E eles acabam mesmo, eles vão destruindo, eles vão falando e comparando Jó como um cara mau, um cara sem caráter, um cara desonesto. É muito duro. É muito duro passar pelo que Jó passou. É muito duro. Pra mim, Jó foi o que mais sofreu, o que mais, de fato, temeu a Deus. Ele é a descrição de um homem reto e bom, íntegro, como Deus disse. Ele é. Porque depois de tudo que ele passou, ainda tem gente acusando, ele perdoar e ele superar, nossa, Deus do céu. É um homem íntegro e bom. Realmente fantástico. Porque a gente passa por muito menos e às vezes a gente até abandona Deus. A gente abandona Deus por qualquer coisa, não é? Eu tiro por mim. Quando eu tinha 18 anos, eu conheci Jesus, passei um ano dentro da igreja e sumi da igreja. E passei 20 anos no mundo. Sofri
um condenado, literal. Plantei muita grama junto com Satanás para mim mesma pastar e colher. Obviamente que algumas coisas foi ele que plantou, não foi eu. Mas eu larguei Deus. E você? Tem largado Deus? Imagina quantas vezes que você largou Deus por causa de, sei lá, uma festa. Imagina quantas vezes que você largou Deus pra ficar no telefone, no celular, com mais um Reels. Imagina quantas vezes você largou Deus porque faltou dinheiro e aí você tinha que trabalhar mais ao invés de... Não tinha tempo para orar, não tinha tempo para ler a palavra, porque você ficou desanimado, né? Porque a tendência de nós, quando nós ficamos desanimados, é largar Deus. Ah, Deus não tá olhando pra mim, Deus não tá resolvendo isso aqui mesmo, Deus não quer saber, não. Pra que eu vou orar? Orar não resolve, eu preciso de dinheiro. Eu preciso de dinheiro. O que orar vai me adiantar? Eu preciso de uma solução disso aqui, eu preciso de cura, o que orar vai me adiantar? Quantas vezes nós largamos Deus? Pela idolatria, comida, bebida, sexo, jogos, drogas. Quantas vezes nós largamos Deus? Por muito menos, né? E Jó se manteve fiel. Por mais que Jó não entendesse, e ele falava, eu não entendo porque que eu tô sendo afligido, eu não fiz nada, eu não sei porque, se Deus quiser me castigar, porque ele achava que obviamente Deus que estava castigando, porque eles não tinham a perspectiva de Satanás, né? Eu não sei onde foi que essa perspectiva de Satanás se perdeu, porque eu venho lendo sobre idolatria, sobre muitas coisas, mas Satanás se perdeu em algum lugar ali. Algum lugar do Antigo Testamento, alguém parou de falar do cão. Essa é a realidade. As pessoas acham que é acaso. É porque você não está adorando Deus, você está adorando outros deuses. Mas e quando você não está adorando outros deuses? Satanás não existe. Essa é a impressão que existe. Pelo menos é o que se passa. E na verdade, hoje em dia é a mesma coisa. Não existe Satanás. É uma figura lendária. Satanás é lendário. Isso aí é besteira. Não existe isso não. E ele só batendo palminha, literalmente. Porque na verdade, pro cão, é mais interessante que você acredite que ele não existe do que se você acreditar que ele existe. Porque se você acreditar que ele existe, você vai ter que correr para Deus. Você vai ter que buscar Deus de alguma forma. Mas se você acreditar que ele não existe, você tá tranquilo. Você não precisa de Deus. Você se basta. Nós somos deuses, nós somos criadores da nossa realidade. E é verdade, nós criamos com a palavra, mas porque Deus nos deu o poder disso. Deus nos deu isso. Deus nos deu a fala. Deus deixou com que essa lei existisse através do que Ele falou aqui na terra. E é verdade, eu posso criar com as minhas palavras, ou seja, profetizando. Mas eu não sou Deus, eu preciso de um Deus. E a gente tem nos nossos corações, na nossa vida, uma autossuficiência. Autossuficiência. Eu posso, eu faço, eu sou capaz. Tudo bem você se amar, tudo bem você acreditar em você, porque é verdade. Deus nos capacitou. Deus nos capacitou. Deus nos fez filhos. Nós somos de fato capazes, nós somos filhos amados, queridos, abençoados. Mas através de Deus, através de Jesus. E quando você tira tudo isso e passa apenas para o ser humano, como o pastor mesmo disse hoje na igreja, o que vai sobrar de você daqui a um tempo? 4 dias está todo mundo fedendo. Né? Quem é você quando o câncer aperta?
Pode chegar para qualquer um. De repente a pessoa tá respirando, mas ela pode não estar. Quem somos nós quando a doença vem? Ninguém, gente. Ninguém. E nós temos uma autossuficiência muito grande. É a minha vida, é as minhas coisas, é o meu trabalho, é o minha família, eu. Sempre nessas palavras, meu, né, no final, sempre tem o eu. Por quê? Porque é um ego. Eu sento no trono do meu coração e somente eu. Mas Jó não fez isso em momento algum, apesar da falta de Satanás, porque ele já existia, obviamente, e se apoderava ali daqueles deuses antigos, né, da adoração àqueles deuses antigos. Satanás sempre se aproveita da adoração, principalmente a ídolos, todos os tipos de ídolos, seja eles esculturas de madeira, santos, que a gente ora, essas orações são recolhidas por alguma entidade, no caso demoníaca, demônios, ou pelo próprio Satanás. Tá? Porque os ídolos, as esculturas, elas não recebem orações. Os santos que estão dormindo, que ainda Jesus não voltou, não recebem orações. Os mortos também não recebem orações. Eles não ouvem nada, eles não sentem nada, eles simplesmente estão dormindo, aguardando quando Jesus voltar. Simples assim. Está escrito na Bíblia. Simples assim. Aos mortos não cabe mais nada, sentir mais nada, ver mais nada. Está decidido aqui e para eles cabe apenas o juízo. Então, essas orações são recebidas por entidades literais. Demônios. Se não é um santo que recebe essa oração, é um demônio. Porque Deus não divide glória com ninguém. São os demônios que recebem as orações aos santos literais. E eles recebem essa adoração e se fortalecem exatamente nessa adoração. Aonde? Na nossa casa, na nossa vida. Construindo fortalezas na nossa mente, ou seja, pensamentos que eu acho que sou eu, mas não sou eu, é o demônio falando. Nossa, eu sou tão burro, nossa, eu não consigo, nossa, eu não consigo fazer isso, eu não dou conta, eu sou tão incapaz. Fortalezas. Não, essa situação pra mim não tem mais jeito não. Fortalezas na nossa mente. Por isso que a Bíblia fala, transformar-vos pela renovação da nossa mente, ou seja, precisamos mudar o pensamento naquilo que nós acreditamos, como nós acreditamos, e acreditar em Deus, e falar, e professar, e profetizar com a nossa boca, tudo aquilo que Deus já falou ao nosso respeito. Assim, a nossa fé por ouvir e ouvir da palavra de Deus vai crescendo, vai aumentando, vai multiplicando e a gente vai cada vez mais ficando com uma fé mais firme e mais forte. É fácil? Não. Não é não. Não é. Mas o outro lado também não é fácil. A gente pensa que quando a gente está iludido no mundo, vivendo uma vida aquém, uma vida como Deus criou batata, literalmente, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e eu só penso no material, na vida carnal, no dinheiro, nos negócios, nas festas, nas baladas, no próximo coro, literal. A gente pensa que essa vida é fácil. Não é. Olha o tanto de ilusão, de decepção, de traição, de vazio, de angústia, de dor, de ansiedade que a gente tem. Olha o tanto de buraco, de ferida na nossa alma. Não é fácil. Não é. Você pode ser entorpecido pelas drogas, entorpecido pelo álcool, entorpecido pelo sexo. Você pode ser entorpecido por um novo amorzinho, um novo ficante. Você pode ser entorpecido por muitas coisas. Mas é só um entorpecimento, ou seja, temporário. Logo você volta de novo e dá com a cara no poste, e outra decepção, e outra angústia, e mais vazio, e mais tristeza, e aí você tenta preencher aqui, tenta preencher ali, tenta preencher lá, e vai, você parece marionete, né? Ó,
marionete na mão do cão. Joga pra lá, joga pra cá, que nem ping-pong, ó. É as tribulações do mundo. É o mundo, é o sistema mundo agindo. E por trás desse sistema mundo, Satanás e seus comparsas, ou seja, demônios, agindo com a nossa vida, com as ligações espirituais que a gente faz sem saber, maquiavélico que ele é, mal, jogando a gente que nem ping-pong pra lá e pra cá, marionete, destruindo a nossa vida, as nossas emoções, nossos sentimentos, o nosso coração, destruindo o nosso coração, literal. Então não é fácil viver do outro lado também, é que a gente vive com uma cegueira espiritual, né? São camadas de crenças que Satanás vai colocando na nossa vida através do que a gente vê, do que a gente vive, dos nossos costumes. E tudo isso vai nos cegando o entendimento verdadeiro a respeito da palavra de Deus, da Bíblia. Mas não é fácil viver nesse mundo. É? Não é. Só que do lado de cá, quando você acorda e você vive para Jesus, também não é a oitava magia. Não é. Por quê? Porque você tem o amor de Deus, você tem a salvação, mas você tem tribulação também, porque você será perseguido. Talvez no começo a sua tribulação seja abandonar os vícios, sair dessas feridas, ser curado. Talvez a próxima tribulação seja as pessoas te zombando, te excluindo. Ah, agora você é crentinho? Agora você é santo? Agora você é santinho? Não é assim que eles falam? Ah, então agora você se acha santo, então. O mundo vai te acusar. O mundo vai te acusar, o mundo vai te excluir. Provavelmente você vai ficar um bom tempo separado do mundo, das pessoas, porque você vira a pessoa sem graça, careta, chata ou chato. A próxima tribulação. Só que do lado de cá tem salvação, do lado de cá você tem a paz que excede todo entendimento, ou seja, Jesus está com você 24 horas. E a próxima tribulação? A próxima tribulação seja obedecer ao que ele mandou, que às vezes não faz nenhum sentido. Às vezes Deus vai te dar uma ordem que não faz nenhum sentido. E você fala, você tá doido, Deus? Não faz sentido isso aqui. Mas ele fala, é isso que eu quero que você faça. E aí você fica entre a cruz e a espada. Eu obedeço Deus, aquilo que não faz sentido, não tem sentido caminhar para esse lado, ou eu continuo na reta que eu tô e desobedeço Deus. E aí você fica triste porque você desobedece Deus, ou você vai caminhando no escuro, obedecendo a Deus, porque não faz nenhum sentido as coisas que ele manda às vezes. E essa pode ser sua próxima tribulação. Oi, boa tarde, Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Então são tribulações que você viverá do lado de cá, amando a Deus, servindo a Deus, seguindo a Deus. E são tribulações que você viverá no mundo. Só que no mundo, por mais que Jesus te ame, o Espírito Santo não vai estar 24 horas com você, porque ele não vai entrar no lugar que não cabe a ele. Por exemplo, quando você vai para o carnaval, quando você vai para o baile, o Espírito Santo me acompanha. Não acompanha, não. Quem contou essa mentira pra você tava bem louco. Não acompanha, não. Deus vê tudo? Vê tudo. Se ele quiser te resgatar lá dentro do baile, lá dentro do carnaval, ele resgata? Resgata. Mas ele não vai estar lá, porque lá é território de demônios, lá é território de Satanás, lá tá dominado, cheio de coisa maligna. E ele não vai ficar lá. Deus não fica na festinha até as 4 da madrugada cheirando com você, meu amigo. Não fica. Entende? Porque ele te vê, ele te vê. Se você orar no meio da loucura, ele pode salvar. Ainda que você esteja doido, louco de pedra. Literal, ele pode te salvar ali mesmo. Dar um novo norte para sua vida. Mas te acompanhar e ficar lá contigo, o Espírito Santo e você,
cheirando cola? Jamais. Jamais. Entende? Então essa ilusão de que, no mundo, sistema mundo que eu vivo, Deus está comigo, Deus está aqui 24 horas, Deus é que me guia. Balela, tu tá jogado, feito marionete na mão de Satanás, e se ele quiser acabar com a tua vida através dos teus atos, não que ele possa fazer isso, a não ser que você dê legalidade para ele, mas através dos seus atos, você mesmo pode colocar sua vida a perder e morrer sem Jesus. Pode. Por exemplo, quando uma pessoa se embriaga e ela dirige em alta velocidade e ela não conhece a Deus verdadeiramente, não aceitou Jesus, e ela se põe em perigo e ela morre, e aí? Talvez Deus tinha o plano dela viver 50, 60, 80, 90 anos, 110, mas quem abreviou? Isso não é só jovens. Mentira. Mentira que só jovens fazem isso. Mentira. Nós mesmos podemos fazer isso com 50, 60, 70 anos. Gente que não amadureceu apesar da idade. Que não é a idade que amadurece a gente. Não tem nada a ver com idade. Tem gente que tem 18 e tá maduro. Tem gente que tem 60 e tá imaturo. Entende? Então nós precisamos escolher o nosso difícil. Nós precisamos acordar para a realidade e escolher o nosso difícil. Porque a tribulação lá no mundo, ela não vai nos trazer salvação. E nós vamos todos morrer, todos, sem exceção. Daqui 100 anos, provavelmente as pessoas que têm 20 não estarão aqui. A não ser que alguém chegue a 120, né? Glória a Deus. Do contrário, tchau para todo mundo. Se você já passou dos 25, você vai ter dado tchau. Vai ter dado tchau. Daqui 100 anos já era. Então, a gente precisa despertar. É melhor despertar mais tarde, ainda que seja mais tarde. Sei lá, eu tenho 50 anos. Eu tenho 60, 80, que seja. Melhor você despertar para a vida com uma idade avançada do que você morrer sem despertar. Do que você morrer sem acordar para a vida. E entender que esse mundo aqui não é só físico, não é só baladinha, festinha, comer, beber, morrer, transar. Não é só isso. Tem mais, tem muito mais. Aliás, esse mundo aqui é sobre aquele lá. É sobre a eternidade. E a tribulação do lado de cá, por mais que ela também não seja fácil, ela é muito mais suportável. Porque com Deus você consegue passar. Você consegue passar. Com Deus você consegue passar. Qualquer tribulação você consegue passar. Agora, sem Deus, olha o desespero, a neurose, a loucura, a ansiedade, a falta de paz, tudo junto. Terrível, né? Então a gente tem que escolher o lado certo e muitas vezes nós estamos cegos na nossa ignorância, achando que quem quer nos despertar para a visão é louco, é retrógrado, é quadrado, né? Oi, boa tarde, Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. O mundo, o sistema mundo, considera que as pessoas que querem acordar as outras, as cristãs, e cristã não tem placa, não estamos falando de placa, que as cristãs que querem acordar as outras pessoas, que vai haver uma salvação, vai haver um fim para todo mundo, elas são chatas, quadradas, retrógradas. Esse povo louco que fica falando que o Deus é deles. Não, o Deus é universal, Jesus veio para todo mundo, é verdade. Mas ele só vai salvar quem aceitar ele. Simples assim. E se a gente aceitar,
E se a gente viver nele, a gente vai ter não só a salvação, mas como uma vida melhor aqui nessa terra. Entende? O problema não é só morrer com Cristo, é viver sem Ele aqui. Que inferno que é viver sem Ele aqui. Cheia de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, angústia o tempo todo. Não é que é perfeito viver com Deus, não é. Não é que é perfeito. Nós não somos perfeitos. Nós não vamos nunca conseguir ser perfeitos. Mas é que é mais leve. O jugo é mais leve, o fardo é mais suave. E a gente consegue superar melhor as coisas, enxergar melhor as situações. Mas a gente vai ter tristeza também, todo mundo tem, tá? A gente vai ler agora Jó 21, tá? Então lembrando que Jó não larga de Deus. Por mais que ele não entenda o sofrimento dele, que ele não entenda a angústia dele, ele não larga do Senhor. Ele tá ali questionando por que ele tá sofrendo, mas ele tá questionando para Deus. Para Deus. Entende? Então, as pessoas têm medo de dizer o que sentem, de falar a verdade sobre si para Deus, como se Deus fosse julgá-los. Deus já julgou. Já julgou a humanidade. E deu o filho dele, resolveu dar o filho dele. Deus já julgou nossos atos. Tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Vai chegar um fim, vai ter um juízo. Já estamos julgados. Então não tem problema se eu contar a minha verdade para Deus. Não tem problema se eu chorar e questionar alguma coisa diante de Deus. Não tem problema. Desde que eu seja verdadeira. Desde que eu vá para os pés do Senhor. Porque aí Ele vai me responder. Seja repreendendo, seja com amor, seja com consolo, Ele vai fazer algo, se eu for para os pés dele, tá? Então, ó, ele fala assim, vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom e, de fato, o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, por cada dia que o Senhor me deu e que o Senhor me dará até o final dos meus dias. Obrigado pela minha família. Obrigado pelo meu trabalho, obrigado, Senhor, antes de tudo pela minha vida e por Jesus morrer na cruz por mim. Obrigado pela salvação, pelos meus dias e obrigado por me escutar. Muito obrigado, Senhor. Hoje eu estava falando para Deus, falei assim, Senhor, eu estava lá na igreja, né, fui de manhã, e eu falei, Senhor, o Senhor não se cansa de mim? Sabe? O Senhor não se cansa dos meus problemas, das minhas angústias, porque às vezes eu só tenho isso, sabe? Às vezes eu não tenho uma adoração bonita, um louvor legal, às vezes eu chego na igreja tão cansada, exausta, da minha própria vida, literal, e eu chego tão cansada e eu falo, Deus, eu não tenho nada de bonito para oferecer, eu não tenho nada de importante para te dar. Mas a minha fé, a minha santidade, que é andar conforme o Senhor manda, e a minha vida, é o que eu tenho. E aí hoje eu falei para ele, falei, olha, Senhor, o que eu tenho eu te dou. É a minha vida. É isso aqui, essa caixinha de problema. Se for bom para o Senhor, sabe? E o Espírito Santo, ele é tão amoroso, ele é tão maravilhoso, que eu saí da igreja hoje renovada, sabe assim? Às vezes eu chego na igreja tão cansada, tão exausta, e Deus me renova, Ele me dá uma força, Ele me dá um consolo. Eu saí outra. Eu falei, obrigado, porque olha, se eu cheguei com 0 bateria, eu saí com a bateria total, entendeu? Então, assim, pode chorar, pode reclamar, não deve, não deve, mas pode reclamar? Pode, desde que seja no pé de Deus, tá? Tudo para Deus, tudo que você tiver, sua vida, sua entrega, seus problemas, sua felicidade, tudo, entrega tudo para Deus, dá tudo para Ele.
E ele tem o melhor para te devolver. É verdade. Então vamos ler, tá? Jó 21 fala assim: minha bateria tá acabando, não sei se vai dar tempo. Se parar, a bateria acabou, tá? Vamos lá. Então, em resposta, Jó disse: Jó vai responder esse amigo, tá? O Asaf, né? Não, Zofar. Zofar que falou agora. Os amigos ficam acusando ele, inclusive, de ser o culpado da morte dos próprios filhos. Aí ele vai responder: o melhor consolo que vocês podem me dar é escutar com atenção as minhas palavras. Tenham paciência enquanto eu falo. Depois que eu terminar, vocês podem zombar de mim. Jó não abaixa. Ele tá certo da inocência dele, ele não abaixa. Não é de nenhum ser humano que me queixo. E é por isso que eu estou tão impaciente. Se vocês olharem para mim, porão a mão na boca assustados. Quando penso no que aconteceu, fico perturbado e o meu corpo todo treme. Por que será que os maus continuam vivos? Por que chegam ricos à velhice? Em algum momento da nossa vida, quando a gente está passando por alguma tribulação, pode ser que nós sintamos, né, ou sentimos, não é sintamos, é sentimos, inveja dos maus. O que é inveja dos maus? Pô, fulano faz tudo de errado, mas fulano prospera. Pô, fulano faz tudo de errado, mas fulano, olha lá, ó, tá bem de vida, tem a família certinha, tá organizadinho, não é? Prospera, trabalha, ganha dinheiro, tem carro, tem casa, tem isso, tem aquilo, tem não sei o quê. Muitas vezes nós podemos olhar para pessoas que aparentemente são más ou não têm uma vida reta, né? E tem as coisas boas. Vivem bem. Parece que nunca o mal abaterá essas pessoas. Mas isso não significa que realmente o mal nunca as abaterá. Até porque toda plantação está sendo registrada. Entende? Então ele fala, ó: por que os maus continuam vivos? Por que chegam ricos à velhice? Eles têm filhos e netos e vivem para vê-los bem crescidos ao redor. Ó. Ele está falando, os meus morreu. Nada ameaça a segurança dos seus lares e Deus não os castiga. O seu gado se reproduz sem problema, dinheiro, dando crias sem nunca abortar. Os seus filhos correm como carneirinhos e pulam de alegria. Eles cantam e se divertem ao som de pandeiros, liras e flautas. Os maus têm sempre do bom e do melhor e morrem em paz, sem sofrimento. Mas não têm a salvação. Eles morrem, mas vão sofrer um castigo eterno quando vier o juízo. Eles dormem como todo mundo. Tanto os maus quanto os bons estão dormindo. Mas quando vier o juízo, vão sofrer. E eternamente, e sofrer eternamente. Sofrer aqui por 70, 80 anos já é ruim, imagina sofrer eternamente. No entanto, a Deus eles dizem: deixe-nos em paz, não queremos saber das tuas leis. É literalmente o mundo, né? Deixa quieto, deixa eu viver, tô vivendo. Quem é o Deus Todo-Poderoso para que os adoremos, para que o adoremos? Que adianta fazer orações a Ele? Nossa, acabei de falar, isso é verdade. Os maus dizem que progridem pelos seus próprios esforços, ou seja, suas mãos, né? Mas eu não aceito o seu modo de pensar. Quando foi que se apagou a luz dos perversos? Quantas vezes alguns deles caiu na desgraça? Será que Deus alguma vez ficou irado com eles ou os fez sofrer? É que Jó tá vendo todo o sofrimento dele, parece que só ele sofre. Só ele está passando por aquela tribulação. Então, quando a gente passa pela tribulação, nós começamos a ficar com inveja dos maus. É verdade. E eu já vou ler o texto, tá? Ó. Salmos 37. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois eles vão desaparecer logo como a erva que seca, eles morrerão como plantas que murcham. Salmos 37:1.
Provérbios 24:19 fala assim: não tenha inveja dos maus, nem procure ter amizade com eles. Eles só pensam em violências e quando falam é para ferir alguém. Fofoca, intriga, maldade. Falar da vida do outro é terrível e Deus odeia isso. Com a sabedoria se constrói o lar e sobre a prudência ele se firma. Na casa de pessoas sábias, os quartos ficam cheios de coisa bonita e de valor. Não é só coisas bonitas financeiras, é coisas bonitas, interior e família, tá? Ó, aí ele fala: vocês dizem que Deus castiga o filho pelos pecados do pai. Eles estão falando que a morte dos filhos de Jó é por causa de Jó. Isso é muito sério. Mas é o pai que deveria ser castigado para que aprendesse a lição. Que o pecador receba o próprio castigo, que ele sinta o peso da ira do Deus Todo-Poderoso. Mas se ele já está morto e se já está no outro mundo, que lhe importa que a sua família sofra? Por acaso alguém pode dar lições ao Todo-Poderoso que julga até os seres celestiais, ou seja, os anjos e arcanjos e potestades e tudo? Isso aí já foi julgado, na verdade, né? As potestades, os principados, todos eles já foram julgados, já tá tudo julgado, já vai tudo pro inferno. Alguns homens levam uma vida feliz e tranquila e morrem ricos, com saúde e cheios de força. Outros, ao contrário, nunca provaram